Olá, muito bem-vindo mais uma vez a todos no nosso podcast, o podcast do Grupo Fergon, Urbanismo Inteligente, o FergonCast, né? Toda semana estamos aqui, né, falando sobre temas mais focados aí na área de construção civil, né, e urbanismo. Boas-vindas aí a todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que estão ouvindo ou assistindo esse podcast. A gente faz isso aqui para qualificar ainda mais os nossos seguidores, os nossos clientes, né, para que vocês entendam mais sobre o nosso trabalho e sobre tudo que tange aí a construção civil e o urbanismo. Já comenta, compartilha, manda para um amigo aí. Hoje a gente vai falar de um tema que já vem sendo aplicado em grandes centros, né, grandes cidades. E Danilo vai falar um pouco para a gente aqui, né? Já passando a bola para Danilo. Dê umas boas-vindas aí para a galera. E aí, Laís, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Agradecer a oportunidade aí, né, da gente estar mais uma vez aí, tá falando de um tema muito bacana, viu, Laís? E com muitas novidades, viu? Muitas informações aqui que, dentro do dia a dia, às vezes a gente não percebe o panorama, né, do cenário urbano, mas é um tema muito pertinente, né, de todos os pontos de vista, do investimento, do uso, né, da edificação, uma coisa bem bacana, o bate-papo vai ser bom. Vai sim. Gente, hoje a gente vai falar de empreendimentos de uso misto, né, mais conhecido aí, meu inglês não é muito bom, mas Mixed Use. Olha só. Danilo, fala pra gente então do que se trata, né, esse empreendimento assim de uso misto, né, um conceito muito diferente aí para muitas pessoas. Inclusive eu fui fazer algumas pesquisas e falei, cara, que negócio bacana, né? Mas você com certeza entende mais desse assunto aí do que eu, então fala para as pessoas aí o que é um empreendimento de uso misto. Olá, isso o edifício, né, de uso misto ou empreendimento de uso misto, ele trata de uma edificação onde você tem a utilização como mais de uma função, né? Exemplo, como você pode ter um prédio para o uso residencial e o uso comercial dentro do mesmo edifício, né? E é isso que eu digo que é surpreendente, assim, porque apesar de ser um conceito que foi criado em cidades maiores, grandes metrópoles, mas na nossa cidade aqui, por exemplo, em Salinas, é muito comum, né? É muito comum. Vou dar um exemplo aqui que está muito, muito próximo da gente aqui, né? Eu tive há um tempo, junto com o Davidson, avaliando um apartamento, né? Até para ele, enfim, estava querendo finalizar um apartamento que estava no osso, e é em cima de uma padaria, né? Até do sogro dele lá. Então, assim, isso é muito comum. As pessoas fazem os edifícios comerciais com aproveitamento da verticalização para prédios de apartamentos, kitnets. Às vezes acontece também dos edifícios terem usos, eles serem feitos para fins comerciais, mas, no entanto, mais de um tipo de comércio diferente, e alguma coisa dentro da verticalização, né? Uma coisa acaba agregando a outra e somando. O que eu estou querendo dizer? Você pode, em cidades maiores, por exemplo, a gente vê grandes prédios de apartamentos, salas comerciais, e um café ou na parte do térreo, ou mesmo na parte superior, que é o que eles tratam como rooftop, né? Usam as coberturas para o uso de um café, alguma coisa, para um happy hour ali, dentro dos vários tipos de uso, ou das empresas que alugam aquelas salas, né? Então, assim, é uma coisa que é bacana, aqui na cidade também acontece, e é uma solução, né, eu diria, para os bairros e para os empreendimentos. Legal. Ô Danilo, pensando assim no projeto, né, de um empreendimento desse, eu fico tentando imaginar como que seria, né, por exemplo, um prédio residencial na parte superior, obviamente, né, que pelo que eu vi é o que mais se usa. Mas como que fica, né? Assim, por exemplo, tem prédios que têm hospitais, que tem restaurante, que tem ali academia, né? Muito grande, clínicas, farmácias, enfim, vários usos, né, comuns. Como que fica assim a utilização de entradas? Tem contato com o pessoal do residencial? Como que funciona assim em relação ao projeto desse empreendimento? Olá, Isa, assim,
é uma pergunta bem bacana mesmo, porque essa é a grande complexidade ao se projetar, né, um edifício de uso misto, principalmente com uma escala maior, né? Eles devem funcionar de uma forma harmônica, né? E a própria legislação, hoje ela tem um modelo de assentamento, né? Cada edificação que ela é implantada em um terreno, ela tem por base a legislação urbanística, aqui na cidade a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras, né? Na Lei de Uso e Ocupação do Solo, estabelece vários modelos de assentamento, e entre esses modelos de assentamento, existe o edifício de uso misto, já contempla, né? E o edifício de uso misto estabelece lá quais parâmetros, né? Além de recuos, vagas de estacionamento, porque nas áreas comerciais, as áreas que têm o valor de metro quadrado mais caro, as áreas onde requer uma ocupação maior, um uso maior do terreno, você normalmente se permite fazer a edificação de uso misto, quase sempre, né, os modelos de ocupação aqui da região, aqui no norte de Minas, que é o de Montes Claros, Salinas e várias cidades, ocupa no térreo e no segundo andar o uso completo do terreno. Você pode ocupar tudo, construir tudo, e meio que se verticaliza como se fosse uma torre, reduzindo e verticalizando, né, a possibilidade. Então, é muito parecido esse protótipo de edificação, onde é que você tem no térreo e no segundo a ocupação completa do terreno, bem mais largo, e aquilo reduz e faz uma torre vertical no eixo, no centro. Isso. Né? Isso é muito comum. Pensando nesse prédio, é muito importante e é necessário que os acessos, o que você tinha perguntado, que os acessos sejam destinados de uma forma individual, porque você precisa configurar ao uso comercial o acesso para o atendimento ao público externo. Exato. E conferir ao público residencial, ao usuário residencial, a individualidade, né? Ele precisa ter ali a privacidade de ter uma entrada separada, um acesso de elevador separado. Então, normalmente, esses prédios têm essa característica, né? Você precisa pensar nos usos, conferindo privacidade ao público residencial e comodidade ao público externo que vai ser atendido na parte comercial. Ah, legal. Eu fiquei imaginando, né? Tipo assim, nossa, são um tráfego de pessoas ali muito grande, né? E eu fui pensando, pô, será que é interessante morar num prédio que está o tempo todo ali cheio de pessoas, mas assim, tendo essas entradas de uso privado, né? Acaba que o morador ele se sente um pouco mais confortável. Quando você fala de conceito de uso misto aqui em Salinas, é interessante às vezes a gente conversar, porque teve até o podcast anterior que a gente fez no Imóvel na Planta, e aí você falou, né, sobre o conceito de imóvel na planta, que às vezes algumas pessoas compram o imóvel na planta, mas não sabem que é o imóvel na planta, né? Então, assim, a mesma coisa vem esse conceito de empreendimentos de uso misto, que eu enxergo aqui, que é algo um pouco, talvez, mais simples do que esses conceitos que estão sendo aplicados em grandes cidades, né? Igual o exemplo da padaria e ter uma moradia em cima. Então, normalmente são poucas utilizações, né? Então, aqui, talvez seja, quando a gente pensa em um uso misto com mais serviços, o que você imagina que seria uma aplicabilidade assim, aqui dentro de Salinas, que poderia ser viável nesse sentido mais macro, né, do empreendimento? Olha, e só para fazer uma abordagem um pouco teórica aí para te responder, que é uma pergunta complexa, na década de 40, entre a década de 40 e 50, eu não sei ao certo a data, surgiu esse conceito, né, da edificação de uso misto, os prédios com uma utilização, sobretudo, eu estou pensando nos grandes arranha-céus, né, que foram executados em Chicago, e isso houve uma modificação, né, da utilização dos prédios. Muitos prédios comerciais, né, assim como eu disse, e onde você tinha ali dentro do próprio
da própria edificação, área destinada para restaurantes, esse tipo de encontro, né? E aí é onde eu digo que uma coisa se conecta à outra, né? Uma coisa não concorre com outra, né? E aí a gente já começa a entender a residência com o comércio, você precisa meio que segregar as duas utilizações. Certo. Quando você pensa o prédio comercial, onde você tem um restaurante e o uso das salas comerciais, é meio que você pensa numa mesma entrada, meio que você pensa no mesmo acesso, Exato. numa mesma configuração de comodidade destinada aos usos distintos. Porém, apesar de distintos, todos para o mesmo fim comercial. Mesmo que o restaurante tenha uma utilização ali de um serviço diferente, mas todos recebem público, meio que você pensa numa mesma entrada e tal. Então, essa configuração arquitetônica tem essa diferença. Eu estou pensando nisso aqui, para contextualizar um pouco dessa utilização, e a partir disso aí, todo plano de incorporação urbanístico, né, de um grande edifício, uma torre, quase sempre, tratando principalmente de uma boa localização, ou dentro de uma boa localização, pensa nos seus pavimentos térreo, segundo, pelo menos, a utilização para os fins comerciais, sobretudo porque tem um metro quadrado mais caro. A nível de investimento é interessante, porque você pode dispor salas comerciais, usos diferentes e tal. Eu estou pensando aqui em Salinas, atribuindo o que tem acontecido em São Paulo, já de uns 10 anos para cá, onde eu tenho visto grandes galerias comerciais, onde você tem o uso, que é uma coisa bem legal, que é uma coisa muito interessante. Eu acho que aí o uso misto ele se torna uma grande solução para as cidades, a nível de contribuição urbanística, que é onde você tem nas galerias espaços com corredores e salas com uso distinto, e você tem de repente a utilização ali de um pavimento superior, que poderia ser um telhado, e é aberto para como um café, um jardim suspenso, onde as pessoas se reúnem, as galeras, as tribos se reúnem, para poder passar um fim da tarde ali, ou você tem ali um café, alguma coisa. Então, assim, e é um espaço aberto. São Paulo acontece muito, é muito aberto, é livre, não tem uma coisa restrita, se o cara está autorizado ou não a subir. Isso tem muito, né? E é um conceito que me agrada muito, porque você cria soluções urbanísticas, tal qual as praças servem às cidades. Você usa as coberturas das edificações para servir para o espaço público. Exato. Então agrega, você contribui para a comunidade de uma forma geral, fazem espaços, além de instagramáveis, né? Além do âmbito instagramável, mas espaços de qualidade, de qualificação, espaços legais, que as pessoas possam utilizar. Legal, Danilo. Falando sobre isso, eu lembrei até de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, sobre uma área que tem até de uma pessoa da minha família ali no centro de Salinas, que era exatamente isso, né? Fazer, porque é uma área central da cidade de Salinas, em termos de localização comercial, acredito que seja bem positivo o lugar lá, e ainda assim conseguir fazer o café e até fazer alguns prédios de moradia também em cima, né? E você acha que essa moda pegou aqui em Salinas? Existe esse tipo de empreendimento aqui, ou ainda o pessoal tem um pouco de receio, sei lá, de investir nesse tipo de edificação? Ô Laís, assim, eu acho que isso não existe aqui em Salinas ainda, de uma maneira maximizada, né? Sim. Eu vejo algumas propostas com boas soluções, Quando eu vejo, recentemente eu vi uma revitalização, alguns anos aí, uma revitalização de uma área de um posto de combustível. O pessoal fez ali uma academia e uma lanchonete bacana, num local quase perceptível para quem passava ali. Quer dizer, esse tipo de revitalização com usos distintos é algo que eu vejo com uma ótima referência, sabe, aqui na cidade. Eu penso que tem uma academia há pouco tempo agora, bem qualificada também, um projeto, tive a oportunidade de conhecer, aí você vê no primeiro pavimento já um espaço ali para um lanche, uma coisa assim. Então, são coisas que me agradam bastante. O nível da qualidade das edificações, e principalmente da arquitetura de interiores, me chama muita atenção. Vejo em Itaiobeiras, inclusive, hoje dificilmente você vê uma nova reforma, um novo prédio reformado, alguma nova intervenção, onde os espaços internos, principalmente, eles não são assim muito bem qualificados na parte da arquitetura de interiores. Isso é muito legal.
Há pouco tempo, uma nova empresa, uma nova marca mudava para uma sala, onde é que você tinha aquela porta de correr, com o pé direito ali de 4,5 metros, e um pilar no meio, e duas portas ali, como se fosse uma loja, né, famosa loja, o cara pintava, aí quando mudava uma marca, só pintava de novo e adesivava. Então, hoje eu não vejo isso caber mais, nas grandes e nas pequenas marcas. As pessoas hoje já atribuem uns projetos mais qualificados, né, e isso já é uma exigência comercial. Isso em Itaiobeiras eu vejo que aconteceu de uma forma mais massificada, e aqui em Salinas isso já ocorre também, e isso é bem bacana. Então eu tenho visto em Salinas ótimas soluções, mas eu digo que eu não vejo de uma forma massificada, porque eu acho que os estabelecimentos, as edificações, quando elas são implantadas, né, principalmente pensando aqui no centro da cidade, eu acho que normalmente ele vem com um tipo de serviço que vem a implantar naquele bairro algo que não existe. Porque aí você chega com um diferencial, você vem com uma solução para algo que precisa e que ainda não acontece. Então, eu ainda acho que ainda cabe muitos tipos de projetos assim. Talvez as pessoas não pensem nessa solução como a resolução de uma dor, né, das pessoas hoje. Porque, observando que a gente sempre fala que ali no miolo de Salinas, ali tem um público flutuante muito grande, né, de pessoas. Então, imagina, aquela galera ali está procurando diversos tipos de prestação de serviço, e todo mundo precisa comer, todo mundo precisa, talvez, descansar, às vezes ter uma área ali para poder tomar um café. Então, é uma dica aí, viu, pessoal? Se vocês quiserem investir no centro de Salinas aí como uma solução, eu acho que é interessante. Eu vou até numa análise, Laís, porque às vezes é muito raso, né? Eu falar que as pessoas não usam de uma forma mais maximizada e eu tô só como... Não é o perfil nossa aqui enquanto empresa, e não é o meu perfil. Eu não tenho problema nenhum em tratar sobre isso. Eu estou dizendo principalmente de uma forma mais objetiva, que eu acho que os edifícios, trazendo o gancho do que você está falando, você tem um público flutuante, muito grande, você tem muito desse público flutuante, a gente observa, principalmente na região ali da Passarela da Alegria, ali, pessoas acima de 45 anos, a gente vê muita gente acima dessa idade aí, né? E eu vejo assim, essas pessoas caminham pelo centro da cidade. Salinas da cidade tem uma característica da parte da manhã até às 13 horas, um fluxo muito grande de veículos e pessoas aqui no centro, e a partir ali das 15 horas por aí, enfim, a partir desse horário você já tem uma redução do fluxo, né? Isso é muito comum. E é interessante perceber que eu digo que assim, eu penso que os edifícios, além dos usos, eu acho que eles poderiam tratar a questão do conforto térmico de uma forma como uma exigência básica para atribuir conforto para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, elas ficam ali, muitos ali já resolvem o que tem que resolver, né? Quando vem aqui para Salinas, dessas cidades aqui próximas, até às 10h30, 11 horas, fica esperando reunir todo mundo para ir embora no ônibus. É verdade. Tem muito disso, né? Tem. E essas pessoas ali, elas ficam ali sentadas numa beira de uma calçada, porque não tem um espaço que permite para elas ter um conforto térmico, né? É um espaço numa sombra, confortável para elas sentarem. E os edifícios, propondo isso para as pessoas, automaticamente elas convidariam as pessoas que vão consumir dentro daqueles espaços. Exato. Sem dúvida, quem não quer? Por que o shopping ele é muito atrativo para fazer compra? Você E normalmente as coisas são mais caras. Porque é o ar-condicionado, é o evento, né? O evento ir no shopping é muito interessante. As pessoas passeiam pelo shopping e ali fazem compra. Não é que vão no shopping fazer compra, elas passeiam. É verdade. Então, porque os espaços já são pensados, e eles atraem. O que o shopping precisa, né? Aí eu já estou falando de projeto shopping. O shopping precisa trazer pessoas. Lá dentro a mágica acontece. A mágica do elevador já abria as pessoas para uma loja âncora, que são as lojas principais. Sim. A praça de alimentação, todo aquele tráfego, aquele percurso é pensado e estimulado as pessoas a consumo. Verdade. E às vezes eu vejo que aqui, por exemplo, está aberto, está com o braço escancarado, porque os edifícios, na minha opinião, eles poderiam tratar de uma forma ao conforto dessas pessoas e principalmente ao conforto térmico. Porque predominantemente aqui, a maior parte do ano, a cidade é quente. E tem pouquíssimas árvores, né? Na cidade aqui, como uma sombra. E eu acho que essas pessoas
merece, e sem dúvida elas gostariam de estar num local onde tivesse um nível de conforto melhor, enquanto desse a hora para eles ir para os ônibus para voltar ali para suas comunidades e tudo. E não só as pessoas de fora, as próprias transeuntes e as pessoas que consomem no comércio aqui da cidade, né? Que usam por prestação de serviço, que vão para um local e outro. De uma forma geral, o conforto interno, não só a beleza para produzir um ambiente instagramável, mas pensar em todas essas linhas, principalmente do conforto térmico. Eu acho que isso cabe ainda no edifício, além de ser um edifício de uso misto, mas pensar não só no fim, na finalidade, mas na qualidade que esse edifício está projetado, sabe? Isso aí, né, Danilo, de forma bem direta, acaba melhorando, assim, muito a qualidade de vida das pessoas que são de Salinas, né, para otimizar ali talvez um tempo, ter um ambiente de várias prestações de serviços, enfim, e também as pessoas que estão visitando. De maneira geral, todo mundo fica feliz, né? Sem dúvida. Danilo, pensando assim, num âmbito macro, né? Se a gente fosse pegar esse conceito de uso misto e trazer para um empreendimento tipo um loteamento, como que seria a aplicação desse conceito, assim, numa área maior, né? Talvez assim, não com uma proximidade tão grande quanto num edifício, mas que a pessoa possa sair da casa dela e ir a pé a algum local, né, passear. Como que você enxerga isso dentro de um empreendimento maior? Laís, eu acho que é fundamental para o resultado de um plano urbanístico, de um projeto, de um loteamento, de um parcelamento, enfim, dos vários termos aí, que as pessoas possam utilizar esse local. Locais onde as pessoas elas podem ter a melhor infraestrutura, elas podem ter ali uma condição muito privilegiada de uso por uma questão climática, enfim. Mas se essas pessoas elas precisam no dia a dia utilizar na totalidade tudo que ela precisa para a vida dela, para o trabalho, para a compra, para tudo, para o entretenimento, ela precisa sair do local onde ela está para ir em outro local, é natural que talvez naquele empreendimento, naquele loteamento, você não vai ter todos os usos. Isso é normal. Né? Cada loteamento ele tem uma vocação, né? Uns mais residenciais, outros comerciais, de uso misto também, o loteamento tem essa finalidade. Sim. Mas se você precisa, tudo que você precisar, se tiver que fazer o deslocamento desse local, algo não funcionou ali. Não funcionou. Eu falo de funcionar porque eu estou tratando aqui até o que a Jenny Jacobs ela trata no livro Morte e Vida das Grandes Cidades, em 1961, já fazem críticas pesadas sobre a falta que os locais, que os lugares, que os bairros, por não oferecer ali todos os bens, ou pelo menos muitos dos bens que as pessoas precisam, as pessoas locomovem de carro de um local para o outro. Não há pessoas nas ruas. Se há poucas pessoas nas ruas, você não tem vida. Aí eu estou falando de um local e de um lugar. Local é um espaço projetado. Lugar onde é que tem a experimentação humana. São pessoas. E o sucesso de um espaço é quando as pessoas utilizam o seu espaço. Perfeito. E se aquele local onde é que a pessoa ela reside, por exemplo, e ela não consegue resolver nada dentro daquele espaço, porque não tem nada para ela resolver ali, além de uma máquina de morar, ali para mim, infelizmente, esse conceito ele não funcionou. Então é muito importante, é fundamental você pensar num projeto de um loteamento, como você disse, que ofereça ali o espaço do entretenimento, linhas educacionais, um serviço de bairro como uma padaria e coisas pequenas ali de comércio, alguns outros tipos de prestação de serviço, né? O máximo possível de coisas que acontecer, sem dúvida é melhor, é uma comodidade, né? Você ir de a pé na sua casa para comprar um pão. Isso eu acredito que isso é nobre, isso é você respeitar as pessoas que estão ali, e é uma coisa, inclusive, que Brasília, né, no plano de Brasília, que Lúcio Costa projetou junto com Niemeyer, você vê vários centros comerciais. Em cada superquadra tem ali um centro comercial com uso distinto, onde é que você tem um edifício que tem a farmácia, a padaria, uma lanchonete.
super quadra tem um edifício desse com esse tipo de serviço. Porque lá os caras já pensavam o que você me perguntou. Eles já pensavam que isso precisaria estar definido no plano urbanístico, que o uso residencial precisaria estar disposto de um estabelecimento onde oferecesse o básico do que a gente chama de serviço de bairro ou serviço local. Na legislação, na lei de usurpação do solo, o serviço de bairro e serviço local são aqueles pequenos serviços, uma barbearia, uma padaria, né, um local onde a mulher pode estar fazendo uma unha e o cara está cortando o cabelo, esse serviço. Agora, se até esse serviço você precisa estar buscando fora, alguma coisa não funcionou. Alguma coisa não funcionou, né? Então, eu acredito que os empreendimentos eles devem ser pensados na utilização das pessoas. Não é fracionar metro quadrado e vender. Isso é fácil, né? E isso daí aí você gera uma especulação para vender. Eu acho que isso daí é uma coisa muito rasa. Eu acho que se a gente for trabalhar dentro de um projeto, a gente tem que ter, primeiro, o comprometimento que a gente tem enquanto profissional, de buscar entregar algo melhor e buscar maximizar aquele uso. E maximizar é pensar nas várias utilizações e trabalhar, assim como o edifício misto que você colocou, o loteamento também de uso misto, onde ele possa ter residência, comércio, serviço de bairro, trabalhando de uma forma harmônica. Legal. E é engraçado, né, Danilo, você comentando aí sobre Brasília e tal, como que esse conceito vem para ajudar as pessoas nos grandes centros, né? A gente está falando aqui de um loteamento de uso misto, que isso aqui, por ser uma cidade pequena, você não precisa fazer grandes deslocamentos para ter acesso a uma padaria, um supermercado. Mas numa cidade igual São Paulo, por exemplo, isso às vezes é inevitável. E aí as pessoas vêm trazendo talvez esse conceito de cidade pequena, de ter tudo mais próximo, para otimizar o tempo dentro de uma edificação só, né? E isso dentro de um bairro, né? Dentro de um local que você possa ali, no entretenimento e nas coisas mais básicas do dia a dia, poder estar próximo à sua casa, isso é espetacular, né? Eu acho, Laís, assim, nas cidades maiores, como você bem frisou, isso é uma necessidade, né? Verdade. É uma necessidade. Mas eu tenho uma opinião que nas cidades também pequenas e médias também, eu acho que também é muito importante a gente pensar nesses usos. Mesmo que a logística, né, a mobilidade aqui seja mais fácil do que nas cidades maiores, mas nós mesmos já tratamos a mobilidade numa cidade como Salinas, que tem vários problemas, né, principalmente aqui no centro da cidade, que você tem uma dificuldade gigante de estacionar e de se locomover numa velocidade grande, porque a cidade não foi projetada, né, e a cidade não foi reprojetada, que tem isso também, né, não houve uma intervenção urbanística para poder pensar ali os acessos. Houve pontos muito importantes, né? Sim. Teve alguns pontos importantes, que é bom da César, que é de César, e tem pontos importantes aqui em Salinas, que foram algumas intervenções urbanísticas aqui para poder expandir a cidade. Teve algumas administrações aqui, públicas, que pensaram em expandir a cidade, né? Por exemplo, o parque industrial, né? Pensado de uma forma externa à cidade, a levar ali serralheria, marcenaria, serviços que geram ruído, esse tipo de uso para lá. Isso é uma coisa muito inteligente, é uma coisa muito legal, né? Então teve coisas muito importantes que foram feitas, mas o centro da cidade, de uma forma geral, o centrão, ele não foi reprojetado, não houve uma grande intervenção urbanística ali para desafogar, né? E isso gerou e tem gerado problemas de mobilidade grandes. A gente tem visto aí as reformas das pontes, a necessidade de expandir a cidade. E aí, assim, quando um novo bairro ele não projeta esse tipo de uso e força as pessoas a ainda frequentarem o centro da cidade, ele não está contribuindo para as soluções, né, da cidade. Exato, ele tá contribuindo para o problema, não para a solução. E um novo bairro, é muito mais fácil você contribuir para a solução de algo que está novo. Você pode ali no projeto já definir um uso e contribuir para você expandir esse processo da cidade, que é natural, porque a cidade vai crescendo. A gente já falou aqui em outros podcasts que no mapa urbano aí, nos últimos 10 anos a gente vê o quanto a cidade vem mudando a sua morfologia urbana. Verdade. Então, se no novo bairro eu não me preocupar com isso, enquanto projeto e uso, eu estou contribuindo ali para esse problema. Verdade. Eu não estou contribuindo para a solução, onde está mais fácil, que é o novo, né? E eu acho que pensando de uma forma organizada, pensando no usuário ali
enquanto dignidade, é fundamental que a gente propicie para essas pessoas ali, pelo menos o pensamento do projeto e em quais locais, a nível de setorização, a gente pode adequar melhor tamanhos maiores de terreno para usos comerciais, tamanhos talvez menores para os usos residenciais. É muito importante a gente fazer isso. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu vi um lançamento do Alphaville, né, lá em Montes Claros. Eu tive a oportunidade de participar e vi que, por exemplo, aquela planta, olha para você ver que é um condomínio fechado, né, mas o condomínio fechado já tem espaços ali já previstos para o uso comercial. E os Alphavilles também, ao longo aí do Brasil, que a gente conhece. Eu não conheço muitos, mas já tive a oportunidade de conhecer poucos, mas dos poucos eu percebi que já funcionam outras coisas lá, né? Usos comerciais. Tem condomínio fechado, por exemplo, lá em Montes Claros, o Saint-Germain, que também tem um uso ali de comércio básico e tudo. Ou seja, é necessário você pensar isso aí para a utilização das pessoas. Além de dignidade, é conceito de um projeto. Eu tive a oportunidade de conhecer um condomínio Alphaville lá em Campinas, e assim, até a alimentação. Eu lembro que na época eu trabalhava num projeto de um food truck, e eles abriam a galera do food truck para poder fazer uma praça de alimentação dentro do condomínio. Que legal, tá vendo? Então, assim... Fechado. Fechado. Pois é. Condomínio fechado. E como que num bairro a gente não preocupa com isso? Exato. É aberto. Né? E assim, e trazer para dentro do condomínio, né, no conforto ali, próximo das pessoas, uma culinária diferente, coisas... Experiências diferentes. Experiência diferente. Foi muito legal, né? As pessoas se divertem também, conhecendo Sem outras dúvida. coisas. Enfim, mas falando de um novo bairro, né? A gente gosta de dar um spoiler às vezes. Eu conheço o projeto, né? Obviamente, mas assim, pensando fora do projeto, né? Do Salinas Parque em si, que foi projetado com várias características, né? Dessas de utilização. O que hoje, nas proximidades do bairro, ele já tem, que a gente, de uma maneira mais geral, assim, né, pode pensar nesse conceito de uso misto, né, que já contribui para esse conceito de uso misto? Laís, a gente tem a enorme felicidade de ter feito um projeto onde o próprio local ele já tem ali atribuições para se transformar em um lugar, que é o que a gente está falando da grande utilização de pessoas, pelo que ele né, o próprio espaço. Eu vejo que nós somos ali vizinhos de cerca com o Instituto Federal, que é um marco, né, na cidade de Salinas, de um estabelecimento educacional ali que tem mais de 3.000 pessoas estudando, né, o Instituto Federal com os diversos cursos superiores de graduação e pós-graduação, enfim. Fora professores, né? É um ícone, né, da cidade. O fato de estar localizado próximo também da BR-251, mas não diretamente com a BR, mas está próximo, né, que é esse eixo de escoamento tão importante para a região, né, para a cidade de Salinas, sobretudo, porque os terrenos que são localizados à margem das rodovias são terrenos com usos mais comerciais, galpões e tal. Não é o caso, mas está próximo, né? Está conectado. E isso é porque o progresso passa ali. E tanto é que você tem um grande posto de combustível, que é o posto de Genipapo, que está ali, com todos aqueles usos. Hoje já tem um barbeiro ali, já tem um monte de coisa ali que funciona naquelas imediações. Muita gente usa aquela região ali para fazer negócio, o parque industrial está ali, ou seja, tem muita gente que trabalha ali perto. O centro da cidade está a menos de 1 quilômetro, né, em linha do estabelecimento. Você tem 2 clubes muito importantes, né, na história da cidade, e são até hoje 2 clubes muito importantes, que é o Sex Club e o Chua Club. São 2 vizinhos, né? Então, você tem um hospital, passando pela ponte ali da Passaderia, você tem um hospital ali muito próximo, a região do Museu da Cachaça, daquele trecho ali também. Então, assim, você passa pelo outro trecho ali para ir, por exemplo, o supermercado Cordeiro, passando na frente do IF, que está pertinho, a rodoviária está logo ali. Verdade. Então, é um local onde a conexão de tudo que está ali do lado, do entorno, favorece muito para a utilização de um morador, por exemplo, né, uma pessoa que vai, de repente, morar num local desse. Porque você tem
talvez das coisas mais importantes da cidade, você tem a maioria delas ali próximo. Verdade. Tudo perto, para você ir de bicicleta, de a pé, se você não quiser nem ir de carro. Verdade. Então você resolve tudo, né? Você tem ali a proximidade da Passarela da Alegria, onde é que você tem ali a quantidade de estabelecimentos, nós citamos aqui anteriormente, que as cidades em torno, né, da micro-região de Salinas, todas vêm à Passarela da Alegria, e nós estamos ali a menos de 1 quilômetro da Passarela da Alegria, ou seja, nós estamos a menos de 1 quilômetro de um local onde todas as cidades vizinhas param para resolver tudo. Então, são muitas linhas de atração, muitos indexadores, né, pensando em avaliação aqui, que favorecem aquele local para ser um local muito atrativo a nível de investimento. Mas mais do que isso, Laís, o que eu acho que é mais importante do que tudo, além do entorno, que é muito importante, né, e principalmente por ser um local de passagem, porque o local de passagem favorece o uso misto, o uso comercial junto com o residencial, porque é um local de passagem. Local que é fechado, local que você tem que ir e voltar pelo mesmo acesso, é ponta. E ponta, o desenvolvimento é limitado. É verdade. Né? Já locais de passagem são dinâmicos. Né? Os locais crescem ali, você está implantando vários tipos de comércio. Nós temos empreendimentos aqui na cidade, por exemplo, que são locais de passagem, e com o bairro Alto Paraíso, por exemplo, você vê a velocidade que foi desenvolvido e que o comércio ali no entorno foi desenvolvido, posto de combustível, comércio, padaria e tal, porque é o dinamismo que o local de passagem atribui. E se você já tem um local de passagem que já está próximo de todos os estabelecimentos no entorno, favorece muito mais, porque são usos combinados. É o mesmo exemplo que eu te falei do restaurante com os usos nas salas comerciais. Uma coisa combina com a outra, uma coisa não concorre. O que eu estou dando um exemplo? Um prédio de kitnets, ele não concorre com um grande estabelecimento comercial, que é o Instituto Federal, ao contrário. Ele agrega, né? Ele agrega e cria solução. E se embaixo você ainda tem um restaurante, agrega mais ainda. Mais ainda, entendeu? Então é assim que os edifícios pensados no que você tem no entorno, que está conectado e no próprio local. Mas assim, a gente pensando a nível de localização, é uma coisa muito importante, porque a localização do espaço ser boa é importante, mas você prever lá internamente espaços que vão favorecer ao uso misto, isso é pensar de forma séria, que é a setorização. É pensar de uma maneira séria, é pensar, como eu disse anteriormente, terrenos com tamanhos maiores já propícios a esse tipo de edifício. Já pensando ali no que a lei de uso e ocupação do solo já favorece para você permitir isso. Porque a lei de uso e ocupação do solo, ela te permite, mas te limita, dependendo de onde aquilo é favorecido. E eu acho que é pertinente, e não é diferente do nosso caso, que o projeto ela já adeque com essa legislação, já permitindo que em umas grandes avenidas você possa fazer edifícios maiores, e que naqueles usos lá atrás você limite a altura, você limite o uso, para você ter ali toda uma questão de conforto ambiental na escala macro, já pensando também nas expansões, nos crescimentos que as cidades vão ter ao entorno também. E até para não bloquear a vista também, né? Que é muito bonito. Sem dúvida. Danilo, já finalizando aqui o nosso podcast, eu gostei demais desse tema de hoje, né? De pensar em soluções para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Dentro de um conceito aí de um empreendimento que traz isso aqui para a nossa cidade, e é muito legal. Eu vou te fazer uma última pergunta, assim, ela é um pouco mais pessoal, tá? Vamos lá. Como um futuro morador, né? Você, lá do empreendimento do Grupo Fergon, qual que seria o serviço assim que você mais utilizaria para ir a pé, assim? Que hoje mais te atrai, assim, para você sair de sua casa e falar, não, isso aqui todo dia eu vou e tal? Laís, para ser bem sincero com você, eu acho que as coisas que já tem lá no entorno, para mim, já praticamente resolveriam, sabe? Que é os clubes, né? que já tem lá do lado, porque é muito, além de não ter aqui na cidade, é muito difícil você ter um projeto urbanístico, onde é que você tem um loteamento, onde é que você já tem de cara 2 clubes implantados ali, né? Vizinhos, né? Ou seja, vizinhos não, dentro do projeto, né? Vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Pessoal, né? Talvez, eu falo porque eu gosto de jogar bola, né? Tem alguns usos assim que eu acho legal, fazer uma caminhada e tal. Mas depende, talvez vai ter alguém que vai estudar no Instituto Federal, trabalha no Instituto Federal e está lá do lado. Dá para ir de bicicleta, dá para ir de a pé, enfim. Você tem várias utilizações, né? No meu âmbito, os clubes para mim são
uma coisa muito importante, né? Para a gente poder, que agrega muito ao estabelecimento, né? É, demais, com certeza. Eu também, viu? Acho que eu, há muitos anos, né, era sócia do Ushuaia, eu tenho uma história lá naquele clube lá, com as amigas, né, aprontava muito lá. Então, voltar, né, a utilizar esses locais seria bem interessante. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram com a gente aqui, né, até o final desse podcast. Se você gostou, deixa seu comentário, compartilha, né, compartilha com a gente o que você acha interessante em um empreendimento de uso misto, se você já conhece, se foi legal esse tema, e a gente está aqui abertos, né, Danilo, para responder as perguntas de todo mundo, né? Manda pergunta que a gente vai responder. É isso aí. Isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu!